Oi, eu sou a Lai Miller Oi, eu sou a Daizoe. e esse é o podcast A Culpa é da Gente. Onde a gente ri, Chora surta. e conta tudo. Galera, hoje a gente vai falar de um assunto mega delicado, tá? Que é relacionamento tóxico e abusivo. Ele tá em alta, o assunto, e a gente resolveu trazer para o podcast para poder falar um pouco das nossas experiências Isso mesmo. e dos nossos processos, como a gente saiu, como a gente entendeu e quais foram as ajudas que a gente foi buscar. Isso aí, amiga. E se você sente que você está vivendo um relacionamento tóxico ou abusivo, ou se conhece alguém que está vivendo, compartilha este vídeo e respira fundo e vem com a gente. Então, Solta a vinheta! E para iniciar esse episódio, amiga, nós vamos fazer um brinde. E esse brinde, ele é importantíssimo. Muito. Para nossa liberdade de expressão e a nossa libertação desse ciclo vicioso, Exatamente. Desses relacionamentos que nos viciam tóxicos, e que nos abusivos. destrói e que nos faz sentir um lixo a cada dia que passa. Sempre culpado. E ainda bem que a gente conseguiu, amiga. Ah, obrigado, Senhor. E tem que beber, né, galera? Porque você já sabe. Quem não bebe é 7 anos de azar, né? Ó, Pelo amor do Senhor! Senhor Jesus, espera me traga litros de cachaça. a gente já teve muito azar nos últimos anos. Ai, amiga, a gente não quer Não, mais. eu tive azar nos últimos anos e agora no começo estou soltice, solteirice, solta. Não, amiga, não chama de azar. Não, não foi azar. Não chama de azar, mas se você não assistiu o episódio 2, Assista. a gente Tá tudo abraça certo. e a Amizade. gente acolhe, Amizade né? boa, Amizade em primeiro lugar. saudável. E assim, ó, a gurizada, tudo que eu conheci era muito nova. Então, é só amizade. Eu quero uma Legal. pessoa. No episódio de hoje, a gente vai entender um pouquinho o que é relacionamento abusivo, o que é relacionamento tóxico, tá? E não só entender, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência e a gente vai falar pra vocês o que nós fizemos pra sair desse relacionamento. Porque a grande maioria não sabe que tá, só percebe que está quando alguém de fora fala ou quando chega no ápice. Mas assim, ele é silencioso, amiga. Assim, Ele é o relacionamento abusivo e tóxico, ele é silencioso, ele é culposo, a pessoa te culpa e tu crê na culpa. É todo um processo, né? E é uma dificuldade de tu entender esse processo. Mas vamos aos poucos fazer a explicação, porque se a gente começar a falar aqui, as pessoas não vão entender muito bem quais são os processos, né? Exatamente, amiga. Então fala um pouquinho pra gente sobre o que é o relacionamento tóxico, pra gente poder entender um pouquinho sobre isso, tá? E vocês darem aí uma pensadinha, uma refletida se estão ou não inseridos nesse contexto do relacionamento tóxico. Bom, a gente vai resumir o relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico, ele é quando, assim, ó, ele começa a prejudicar, ele é prejudicial à tua vida, à tua saúde, porque ele é baseado no ciúmes possessivo, no controle possessivo, ele é baseado na chantagem, na falta de diálogo. Não tem um diálogo, mas tem um carinho, tem um afeto, tem uma paixão. Sim. Tu entendeu? Ele também ele envolve violência direta. Não significa que seja bater, apanhar, mas violências verbais, que às vezes dói muito mais do que um Nossa, tapa, sim. tá? Dependendo do que é falado, é muito pesado. Tem um peso muito grande E e marca. e assim, ó, E marca. ainda ambos no relacionamento tóxico, no tóxico, eles têm ainda um emocional muito forte, uma troca muito forte. Então, assim, ó, é um relacionamento tóxico, já diz a palavra, porque tu tem sentimento pela pessoa, tu ainda quer ficar com a pessoa e tu aceita todo o processo de ciúmes, de possessividade. É um misto. É um o misto de sentimento. sentimentos. É um misto de sentimentos porque você gosta da pessoa e você não crê que ela vai ser sempre daquela maneira. Você espera que seja uma fase passageira,
e você tenta entender o que que é essa fase. Só que não tem diálogo, né? Aí você, de repente, você se vê também, quem sabe eu também já não estou num momento muito positivo, quem sabe eu já não estou muito feliz por algum problema que eu esteja passando na família ou no trabalho. Então, assim, É um envolvimento. são detalhes que fazem com que a gente precisa observar muito profundamente, tá? A gente vai falar um Mas, pouquinho como... A resumidamente, o gente vai falar um tóxico... pouquinho, né, amiga, como que a gente vai conseguir identificar isso. Exatamente, mas vamos resumir. O tóxico, ele é baseado em ciúmes, possessivo, ele é baseado em desconfiança, em falta de respeito verbal, em a pessoa não ter uma conversa, a pessoa simplesmente ser totalmente impulsiva. Vamos viver o momento e crer que a pessoa vai mudar. Uhum. E as pessoas não mudam assim, tá, Não. gente? Elas têm que querer mudar. Ninguém muda do dia pra noite, não é uma chave que tu vira. E assim, só depois de viver num relacionamento tóxico e abusivo é que você percebe que a pessoa não muda. Mas eu vou te dizer que às vezes a gente não percebe, tá? A gente tá entrando num novo relacionamento, a gente só vai conhecer a pessoa depois de, tipo, umas 2, 3 semanas convivendo direto, tu já vai... Quem já passou por isso já vai levantar o ponto de interrogação. Opa, vai levantar, vamos dizer aquele cartãozinho vermelho que tu botou lá no Red primeiro. flag. É uma red flag, com Isso certeza. aí. Mas, bom, eu falei sobre o relacionamento tóxico. Agora eu quero saber do abusivo. Vamos lá. Relacionamento abusivo, ele é um relacionamento mais grave, pessoal. Porque ele envolve o abuso psicológico, o abuso sexual, a violência Física. a violência física, a violência moral, a violência financeira. E ele é um jogo de poder e controle para quem está abusando. Então, assim, o abusador, ele tem um poder de controle, um joguinho de poder e controle. Então, fica muito mais difícil de você conseguir entender, tá? Porque geralmente a pessoa que abusa, ele vai subjugar você. Ele vai te menosprezar, ele vai te subestimar. Ele vai achar que com qualquer dinheiro ou com qualquer coisa ele consegue te comprar, que tu é uma moeda de troca para ele. E assim, ó, e vai usar a família também, vai usar o sexo, né? Muitas vezes o abusador ele menospreza sexualmente a pessoa, dizendo que, olha só, você nem faz direito. Ou muitas vezes tenta, né, o sexo de uma forma forçada. Ou seja, assim, você vai pedir para terminar com a pessoa. Aí a pessoa não quer terminar. Ele vai lá e, não, então a gente vai ter uma noite maravilhosa de sexo aqui, não importa se você quer ou se você não quer, vai para cima. Então isso, o abusador faz esse tipo de violência, que é a sexual. E também, isso, que eu não vou falar essa palavra forte, né? Mas também há abuso nesse sentido. E o abuso financeiro, gente, é quando ele te endivida. É quando a Não pessoa só te endivida. É só quando ele também ele te mantém refém daquele dinheiro dele. Porque daí, tipo, é ele que tá sustentando você, é ele que tá provendo a casa, e tu tá refém daquilo. E tu não sabe como tu sair. Porque tu virou dólar. Às vezes tem muita gente que vira dólar. O marido ou que ganha bem menos. Não, né? O marido faz às vezes. O abusivo ele faz, ele tira a mulher. A minha mulher não precisa trabalhar, a minha mulher fica em casa, eu sustento a casa. Então a mulher fica dependendo dele para tudo. E olha a dificuldade do ser humano para poder sair de um relacionamento assim. Muito triste. É dolorido, gente. Muito triste. E assim, a gente só consegue identificar tanto o relacionamento abusivo quanto o relacionamento tóxico quando a gente começa a se conhecer. O autoconhecimento, ele é necessário. Mas vocês podem se perguntar aí como que a gente consegue fazer, né, para se autoconhecer. Primeiro lugar, terapia. Mas eu não posso fazer terapia, eu não tenho condições. Gente, começa a perceber o que você está sentindo, porque comigo foi assim, amiga. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como que foi que eu percebi que eu estava num relacionamento tóxico. Certo. Porque eu iniciei o meu relacionamento, fiquei 14 anos com o meu ex-namorado. Desses 14 anos, teve muitas idas e vindas. A gente terminava, brigava, terminava, daí voltava. Ele tinha ele era muito persuasivo comigo. Então ele pegava muito no meu emocional. Ele já sabia o meu ponto fraco.
Então ele pegava no meu emocional, né? E eu acabava voltando, porque eu acreditava na mudança, porque eu acreditava que ele iria ser uma pessoa melhor. E eu também sentia a falta da migalhinha que ele me dava de atenção. Por quê? Porque, galera, agora vem o porquê que é muito importante. Que eu descobri na terapia. Precisei iniciar uma terapia. Porque eu tive falta paterna, de atenção paterna na infância. Assim, o meu pai é casado com a minha mãe, convivem juntos. Eu tenho contato com meu pai, mas eu não tinha a presença, porque meu pai trabalhava, né? Ele viajava demais, Trabalhava trabalhava fora. bastante, né? E eu não tinha aquele contato, aquele afeto. Claro que quando eu via ele, as poucas vezes que eu via, a gente trocava carinho e tal, assim, mínimo, galera. Mínimo, carinho mínimo, mas não tinha aquele afago. Ai, que meu pai brincava comigo, que meu pai me abraçava, que meu pai me beijava. Não tinha. Tu Eu não não teve a fui a presença princesinha do meu pai. masculina 100% na tua casa, então tu Perfeito. buscou isso fora. Isso muita gente faz. Sim, Muita gente você faz. acaba entrando num relacionamento tóxico e Buscando abusivo teu pai. justamente por isso, porque você Buscando busca teu um pai. pai. E aí você acha que, ele me dá um pouquinho de atenção, ele me dá um pouquinho de carinho, ele é o romântico. Ai, a gente brigou, mas a gente brigou e ele me levou pra praia. A gente brigou e ele comprou rosas. A gente brigou e ele comprou chocolate. Gente, aí começa realmente a toxicidade. Porque você percebe que ele só faz isso depois de uma coisa, uma briga. Algo muito ruim que aconteceu. Então, isso já é uma red flag de relacionamento tóxico. É muito dolorido, gente, ouvir a Lai falar isso, porque o da Lai faz em 5 anos. Faz 5 anos que eu terminei. Eu já estou assim. Evoluída, graças a Eu Deus. já. Eu não sei se eu posso falar a palavra curada porque ela é forte. Não, cura a gente nunca tem, eu acho, amiga. Não, porque Não. a gente ressignifica a dor, ressignifica o trauma, ressignifica a crença, né? E o processo. E o processo todo. Mas assim, eu sinto que hoje eu estou mais madura em relação a tudo que eu vivi. Eu tenho noção. Quando, amiga, tu notou que tu estava dentro desse relacionamento abusivo ou tóxico, eu não sei qual que tu vai se identificar. Aí tu me explica. Na real, tu não me explica. Tu explica um pouco para galera. Foi o teu processo. Como tu estava, né? Tu localizou que tu estava nesse... Pô, eu tô nesse relacionamento. Eu percebi porque eu tava muito infeliz. E assim, ele queria ter filhos já. Ele chegou num momento que ele queria muito ser pai. E eu não via. Nossa, Eu não. muito ser pai? Aham, ele queria ser Nessa pai. situação toda com briga e tudo? Nessa situação. E eu não via ele como pai dos meus filhos, né? Porque tinham vários pontos da personalidade dele que não me agradavam. Mas a gente já tava muito tempo, muitos anos, a gente já tava uns 5, 6 anos juntos. E eu sempre fui muito apaixonada por ele. Então, eu ficava naquela ambiguidade de isso aqui é paixão, isso aqui é comodismo, o que que é isso aqui? Eu não entendia muito bem. E a minha irmã mais velha, como ela é psicóloga, de vez em quando ela dava uns toques pra mim. Ela falava, olha, Laís, eu acho que tu deveria fazer terapia, porque não é normal isso que você vive, não é comum isso que você vive, não é legal, porque eu sempre fui uma pessoa que eu me abria com os meus pais, a minha família, né? E eu tinha muito apoio da minha família. Então, assim, foi um pouco. Quando eu percebi que era um relacionamento abusivo, foi conversando com a minha família. Depois de conversar com a minha família, eu resolvi que eu tinha que fazer terapia, porque eu estava incomodada. Eu estava muito incomodada. Incomodada. Eu sentia, amiga, muitas vezes nojo dele. E aquilo me incomodava. Puxa, mas eu tô sentindo nojo de uma pessoa que eu durmo, Tu sabe? ama? Que eu amo. Então aquilo tava me incomodando. Aí começou a me incomodar a forma que ele falava, as palavras que ele falava, a forma que ele tratava as pessoas, o jeito que ele levava a vida. Das informações que tu teve com a tua família, tu teve o diálogo com a tua família, tu achou esse processo e desse processo tu buscou uma ajuda psicóloga Uhum, para poder se desvencilhar ou para poder entender o que estava foi acontecendo. exatamente isso. A minha irmã me indicou uma psicóloga, eu fui na psicóloga e comecei a fazer um tratamento. E o mais interessante é que eu comecei a fazer o tratamento psicológico e Sim. depois de 2 anos e meio foi que eu consegui sair da relação.
E foi bem Teve um difícil. processo. Muito. É porque Teve, o teu porque relacionamento foi anos, né? foram 14 anos, né? Idas e vindas. Se eu fizer uma somatória do relacionamento contínuo, dá uns 6 anos, tá? Te entendi. Uns 6 anos, porque a gente terminou muito, ficou muito tempo terminado. Então a gente terminava, voltava, ficava alguns meses, terminava, voltava, ficava alguns meses. Então, hoje tu considera qual tipo de relacionamento teve com ele? A gente Abusivo tinha, ou tóxico? a gente tinha um relacionamento tóxico, totalmente tóxico. É um relacionamento pesado. E assim, o mais difícil também, amiga, é que eu sofria, né? A parte em que ele era tóxico comigo, mas muitas vezes eu também fui tóxica com ele. Devido a. É uma via de mão dupla. Isso, a reação. É Você uma reage. autodefesa que a gente cria. Quando ele dá o gatilho do abusivo para tua Isso. pessoa, ele te engatilha o abusivo, automaticamente teu cérebro entende que tu tem que fazer a mesma coisa para poder se defender. Mas tem gente que não consegue nem fazer isso, tá? E também existe o espelhamento, né, da toxicidade. Você acaba vendo Tu, o que né? o outro vê em você, você vê no outro. Então, um Tu exemplo. transmite aquilo, né? Transmite. É muito forte. O exemplo, por exemplo, o ciúme, né, do relacionamento tóxico. Ah, ele era ciumento comigo. Ele era ciumento, ele tentava me proibir de usar algumas roupas. Inclusive, ele escrevia isso pra mim no WhatsApp. Ah, porque eu não gosto que você use tal roupa. É porque eu não gosto que você use isso Na em tal real, lugar. E aí ele sentia ciúmes, a gente ele brigava. usava isso para brigar contigo, para te manipular, para te não usar as roupas que ele queria, porque ele não queria que ninguém te visse como ele te via, gostosa, linda, maravilhosa, porque Isso. ninguém podia ver. Era só ele que podia ver. É uma E tu tinha que possessão, ser né? uma velha, basicamente. Não uma possibilidade. Ai, Na sim, verdade, é a claro. posse que ele tinha, na cabeça dele, tinha que ser daquela maneira, que eu tinha que ter um comportamento que ele achava que era bom para a relação. Sim. Então, assim, como se fosse ditar se eu iria ou não trair ele. Então, foi difícil isso também, É o processo por conta do processo do relacionamento tóxico. de entender que você tá na toxicidade O ali, que sabe? eu queria saber? Como foi o término? O término foi bem complicado também. Eu estava quase 3 anos fazendo terapia. Então a gente teve um primeiro término, assim, bem sério em 2019. Foi difícil. A gente saiu do nosso apartamento. A gente mudou para uma casa, eu não queria. Ele foi bem obrigado. Eu fui bem obrigada a sair do meu apartamento, que eu tava há um ano que eu tava morando ali no apartamento com ele, que a gente tem um apartamento juntos. Sim. E então meio que eu fui obrigada a sair do apartamento porque ele queria montar um negócio e ele precisava de morar numa casa. Então eu não queria, eu fui contra gosto, mas fui. Nessa casa eu descobri que ele tinha feito esse empréstimo porque eu tive acesso à conta dele, né? Sim. E era eu que cuidava do pagamento das contas da casa. Sim. Então eu descobri o empréstimo e aquilo foi o motivo de briga, a gente terminou. Foi um término assim que ali foi o meu primeiro que eu Gatilho senti. que tu Não, entendeu. amiga, foi o primeiro término, a gente terminou muitas vezes, mas foi o primeiro que eu senti assim, eu não volto mais. Porque Interessante. antes a gente brigava, terminava e eu pensava assim, ai, ele vai melhorar, eu espero Deus que ele melhore e a gente vai voltar. Eu terminava com a esperança da mudança dele pra gente voltar. Então, entende? Era um Entendi. ciclo. Só que dessa vez eu terminei e falei assim, eu não quero esse cara na minha vida. Tu não quer esse padrão. Porém, a gente voltou em dezembro de 2019, fomos padrinhos de casamento da prima dele. Eu acabei até recusando o convite, aceitei e me recusei por conta do término, mas a gente acabou voltando. E eu coloquei uma imposição, eu me impus pra voltar. Eu quero voltar pra minha casa, pro meu apartamento, pra gente poder voltar a morar juntos, pra eu voltar pra essa relação. Aí voltamos em janeiro pro meu apartamento, pro nosso apartamento. Porém, veio a pandemia em março. E eu resolvi que eu fui morar na casa da mãe por uns dias, né? Por conta da pandemia, porque ele trabalhava como motorista socorrista. E acabou que eu percebi que não fazia mais sentido aquele relacionamento, tá com ele. Então a gente conversou, teve uma briga, discutiu, terminou. E não foi um término fácil, porque ele não aceitava. Mas nenhum término é E levou fácil. uns 5 meses, assim, pra romper de fato.
o laço, o né? laço e o relacionamento em si levou 5 meses pra romper. Quais foram os sinais que tu entendeu que era esse relacionamento tóxico? Quais foram os sinais, os gatilhos que tu entendia que ele estava tentando, que era um relacionamento tóxico? Tipo assim, a manipulação, Ma- é esse tipo de A informação. manipulação em primeiro lugar, amiga. Ah, Manipulação. Eu percebi porque, assim, não fazia sentido na minha cabeça ele não querer ir na praia porque eu estava usando um biquíni fio. Isso não fazia sentido na minha cabeça. Ou ele achar que a minha saia estava muito curta e a gente não poderia sair porque a minha saia estava muito curta. Ou porque ele achava que eu ter a minha empresa e porque eu não ganhava o dinheiro que ele achava que eu tinha que ganhar tendo a minha empresa não era o suficiente para eu estar naquela empresa. Então eu tinha que me tornar CLT. Tem uma outra coisa que foi gatilho pra mim, que era assim, eu dava minha opinião, mas ele não aceitava minha opinião. Aquilo também me incomodava. Poxa, eu não conseguia dialogar com ele. Era aquilo que eu sempre, falei lá no começo. era É sempre uma falta briga. de diálogo. O relacionamento tóxico é falta de diálogo. Cada uma das coisas do relacionamento tóxico, ele se torna tóxico porque tu não tem comunicação. Exatamente, a falta de comunicação é uma coisa assim, ó. Todo relacionamento tem que ter comunicação. É uma coisa básica. Uma comunicação saudável, É porque isso. comunicar de forma aleatória, Não, eu não, chegar não. aqui e gritar com você é uma comunicação, porém não é Exatamente. uma comunicação Mas não é uma, saudável. exatamente, é uma comunicação agressiva. Exatamente. Então, assim, você perceber no dia a dia o que está acontecendo, como que está acontecendo, é complicado, amiga. Inclusive, acho legal até você falar pra gente como que foi o teu também, né? Porque você viveu o abusivo e o tóxico. Os dois. Eu Os vivi os dois. dois. Então é legal assim, quando que você percebeu, amiga, que você estava num relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo eu percebi que quando ele quis me afastar da minha família. Eu saí do Rio Grande do Sul faz exatamente 3 anos para morar aqui para ter mais contatos com as minhas irmãs. E quando ele começou a falar mal das minhas irmãs, dizendo que elas tinham isso, aquilo outro, tentando me afastar delas, eu comecei a entender que ali tinha algum problema. Porque eu sempre disse que a minha família sempre vem em primeiro lugar. Sim, claro, Tipo é a tua assim, base. É a nossa base, a família. porque eu não tenho mãe, não tenho mais pai. Então as minhas irmãs sempre vêm em primeiro lugar. E sempre vêm em primeiro lugar. Eu amo elas. Então elas são tipo como se fossem minhas mães, entendeu? E quando ele começou a querer evitar ir na casa delas, falar mal delas, aquilo começou a me incomodar muito profundamente, muito. Mas o meu relacionamento começou com ele no Tinder. Eu conheci ele no Tinder. Eu vim morar pra cá, eu tinha me separado fazia 5 meses. A minha mãe tinha morrido fazia um ano. Então eu estava extremamente fragilizada. O meu ex-marido, a gente se separou só 6 anos de casamento, eu só me separei porque ele postou, então eu já estava tipo fragilizada total. Ele postou uma foto nos stories íntima dele sem querer. Então ali para mim ele já estava fazendo uma traição. Então quando eu para mim tu basta, é uma vez só que tu faz. Quem me conhece sabe. Eu não volto atrás. Eu sou uma pessoa, eu sou extremamente uma pessoa fiel, honesta, eu tô do teu lado para o que der e vier. Eu tô no ruim, no bom, eu vou estar sempre do teu lado. Sim, parcerona. Exato. Tu fez uma vez, para mim é uma vez. Doeu muito, tá? A gente terminou, tudo certo. Só que na cabeça do meu ex, ele achava que a gente ia voltar. E eu vim morar pra cá depois de 4 meses de término, 5 meses de término de relacionamento, eu vim morar pra cá. A gente tinha contato ainda. Então ele achava que eu iria voltar pra ele e ficar com ele. Aí eu conheci esse menino. Lindo, maravilhoso, um homão, assim. Eu disse, nossa, primeiro sexo, meu Deus. Me achei, né? Faz o sexo. Eu disse, nossa, O fazia tempo que sexo eu não tinha. o sexo é um envolvimento que, para nós Químico. mulheres, é É muito uma forte, química porque também se espiritual. torna emocional Ai, demais, nossa. né? O envolvimento emocional. Nossa, gente. Na época, eu tô revivendo isso, tá? E eu digo pra lá, e eu vou dizer pra vocês, se eu der uma lágrima aqui, alguma coisa, é muito recente pra mim, então me dói muitas coisas. Tudo me dói, é muito doído, Sim, amiga, entendeu? e assim, é compreensível que doa, porque além de ser recente, é algo que você passou. É diferente de mim que já ressignificou. E Exato. você ainda está no processo da Todo o processo. ressignificação, né? Mas
nesse relacionamento que você viveu agora, o último, que foi abusivo, que foi tóxico, em que momento que você percebeu, você, assim, alguém te ajudou, ou você sozinha Eu percebeu sozinha. Eu que sozinha estava num porque relacionamento tóxico, eu abusivo? não conseguia, eu não conseguia passar para ninguém que eu estava naquilo. Para vocês entenderem, ele ficou 1 ano e meio fora da cidade aqui, da onde a gente mora. E morou em outra cidade. Nesse 1 ano e meio, eu tive GPS no meu telefone. Eu saía para um lugar, ele me ligava Controle, né? total. Tu tá bem? Tu tá indo aonde? Eu saía da minha casa, ia pra uma padaria, ele fazia isso. Ele ligava pro meu serviço se eu não atendesse o telefone. Se eu não atendesse o telefone, eu tava dando em cima de alguém, nos meus colegas de serviço. Ele gritava, ele esperneava. ah, e assim, ó, eu tinha crises de pânico no serviço se eu deixasse de atender o telefone dele. Eu Aham. sabia que a gente ia brigar, ia discutir, eu não queria mais aquilo, eu não queria brigar, entendeu? E, Aí a gente se cala pra não brigar. nossa, gente, e tudo que E ele aquilo vai fazia. murchando a gente, né, Nossa, amiga? eu Nossa. desapareci, gente. Eu desapareci, eu virei uma velha. E tudo que ele fazia, eu dizia para as minhas irmãs e para quem fosse, não, a culpa é minha, eu que promovi aquilo para ele. Eu que fiz ele ter essa iniciativa. Então eu tentava dizer que ele era santo e que eu era ruim, Uhum, uhum. tá? Se culpabilizava. Eu me sempre, 100%. E assim, eu comecei a não sorrir mais e todo mundo na empresa dizia, eu morri. Eu literalmente, Sim, fiquei eu feliz. morri. Eu lembro que em 2018, hoje eu peso 64 quilos. Eu sou uma mulher alta, eu tenho 1,77. E eu pesava 47 quilos, 48 quilos em 2018. É, né? Muito magra. Tanto é que foi assim, 2017, 2019, eu não tenho muitas fotos minhas. Porque eu tava no processo assim, do que eu queria muito término. Eu queria muito e eu tava fazendo terapia pra tentar sair daquela relação. E assim, o emocional da gente fica tão afetado, amiga, que o corpo, ele transparece totalmente, né? Tu emagreceu. Eu tive a crise de ansiedade e eu engordei, porque eu descontava no doce. Eu engordei aproximadamente uns 8 quilos. Só que o meu processo dele foi foi muito diferente de tudo que eu vivi na minha vida. Ele chegou na minha vida, ele foi uma pessoa maravilhosa, carinhosa, e uma amiga minha dizia assim pra mim, tem alguma coisa errada com esse cara. A mãe dele não morava aqui, morava fora. O pai dele também não morava aqui, morava fora. Ele veio pra cá, ele veio de fora, mora pra cá. E daí todo mundo dizia assim, tem alguma coisa errada com esse cara. E daí eu dizia, não, nada. Ele fez de tudo para sair da casa de aluguel que ele estava, para se enfiar dentro da minha casa, para ter o controle total sobre a minha vida. Isso é muito importante a gente reiterar que quando alguém sinaliza pra você que tem algo errado, no meu caso foi minha irmã mais velha. Quando alguém sinaliza pra você que não tá legal e tá errado, gente, acredita. Acredita. Na real, eu não vou te dizer assim, acredita. Pesquisa, desconfia. Acredita, porque é acreditando que você vai dar o primeiro passo para entender, pesquisar, procurar conhecimento, porque o conhecimento liberta. Mas eu vou contar o processo para vocês entenderem que ele deu vários sinais e eu não consegui ver. Mas nesses vários sinais eu tive 2 términos com ele, tá? Ele foi morar na minha casa. Ele saiu do lado da onde ele estava, eu acudi ele foi morar na minha casa em 3 meses que eu conheci ele. Nunca na minha vida, alguém fez isso. Levou muito tempo para me morar com uma pessoa. E daí todo mundo se assustou. As minhas irmãs se assustaram, Imagina, né? se assustaram. Isso não acontece. Na real, minha irmã mais velha, porque a minha irmã do meio é mais, tá tudo certo, tu faz o que tu quer. A minha irmã mais velha se assustou. Aí ele veio morar comigo. No dia do aniversário da minha irmã, a gente teve uma briga. E eu disse pra ele, tu não vai, eu vou e tá tudo certo. Ele teve a capacidade de ligar pra minha irmã, se passar por inocente e dizer que eu tinha terminado com ele, se fazer de vítima. O jogo emocional, né? Ele É se fazer de vítima, cara, pra minha o irmã. jogo emocional, E a daí minha irmã, vítima. ele ficou no telefone com a minha irmã horas, horas. Aí eu me senti culpada por alguma coisa que ele falou e eu disse, tá, vamos, tá tudo certo. A gente foi. A minha irmã disse que não entendeu a cara lavada dele ter ido, tá? Tudo bem, foi. A minha irmã aceitou porque eu sou irmã dela e eu tô com ele. Ela aceitou de Claro. boa. E a nossa família, eles respeitam a nossa escolha, embora às vezes não aceitem, mas respeitam.
né? Tem família que não respeita e tá tudo certo, mas né? nós só somos só nós três, então a gente super se respeita. E aí a gente fala as verdades na cara uma da outra. E eu falo verdade. Isso é bom. É Isso é muito normal, bom. eu vou falar a Na verdade minha minha casa vida também é toda. assim, isso é É ótimo. Isso ótimo. salva a gente, inclusive. Salva. Aí começou o processo. Aí foi indo, a inflamação. Você tá usando bermuda curta, você tá usando isso, você tá usando aquilo. Quem é que tá te ligando? Deixa eu ver teu Instagram, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Aí começou a me controlar, me manipular. A gente terminou. Eu fiquei 3 meses. A gente terminou. Eu fiquei 3 meses solteira, ele foi pra lá. No que eu fiquei solteira, a gente foi numa festa, tudo mais. Eu torci o tornozelo, rompi 2 ligamentos. Eu comecei a me sentir mal, depressiva, me Foi a senti. minha festa de aniversário, né, amiga? Exatamente. 2022. 22. Eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir depressiva, e sozinha, sem amparo, sem ninguém, sem mãe, sem pai. Eu, eu me sentia longe do mundo. Eu me sentia em outro mundo, gente. Tava se apagando? Eu não. Se apagando. Eu, pela primeira vez, eu acho que eu tô falando nem pra minha psicóloga, eu falei. Eu me senti. Eu me senti que eu queria morrer. Uhum. Eu queria morrer, eu queria desaparecer desse mundo, porque era muito difícil lidar com tantas críticas, todo mundo falando, e eu sempre fui uma pessoa muito feliz, cara. Eu sempre fui uma pessoa que eu trago felicidade para os outros, porque eu sempre fui muito feliz e aquilo lá me matava. E daí, sem querer, eu acabei ligando para ele. A carência. Quando você não tem um suporte, quando você não tem com quem você converse, você fale a respeito disso, você fica sem suporte e aí você vai recorrer a quem? A A quem pessoa que você te tem. dava suporte. Por que que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo? Por conta também da dependência emocional. Ele me chamava de. Ele dizia que eu estava muito velha, que ninguém ia ficar comigo. Hoje eu tenho 38, eu vou fazer 39 anos, tá? Olha só, nem parece, né, amiga, que a gente tem quase 40 anos. Como uma vida saudável, uma mente tranquila e paz, ela te Um rejuvenesce. dia que ele estava me levando no salão para me trabalhar com a minha irmã, que simplesmente ele deu a gente estava discutindo, ele deu um soco no volante, ele bateu com tanta força que eu imaginei que fosse minha cara, tá? E daí quando ele fez essa agressão, eu entrei em choque. Aí eu fui trabalhar e passei o dia inteiro pensando, acabou. Aquilo dali para mim acabou porque Sim. ele vai me matar, tá? Aí logo em seguida eu fiquei manipulando na minha cabeça como é que eu ia processar o fim do relacionamento. Muito importante essa parte, galera, que eu acho que a gente até pode pontuar, amiga, como que as pessoas fazem para sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. E eu acho que a gente precisa falar um pouquinho disso, de como que acontece, né? Eu acho que o primeiro passo de tudo é você aceitar Fim. e entender que você está mal, infeliz e que só tem problema. Tem muito mais coisas ruins do que coisas boas. Uma dica que eu posso dar, que você também fez e que eu fiz, anotar as qualidades e os defeitos da pessoa. Sim, isso Ajuda qualquer muito. psicóloga te indica fazer. Você botar os pontos positivos e os pontos negativos. O que que pesa mais? Ajuda bastante, né? Foi que me ajudou bastante. Depois desse passo da aceitação, é procurar ajuda, gente. Não tenho vergonha de procurar ajuda. Não tenho vergonha de conversar com alguém que você Não. confia. Procure alguém de confiança. Nesse dia que eu decidi isso, eu conversei com a minha irmã. Eu decidi que eu não Perfeito. queria mais, tá? Perfeito. E daí ela falou, tá, e o que que tu vai fazer? Daí eu disse pra ela, eu vou agir cautelosamente, porque eu tinha medo. Daí a gente foi numa formatura em dezembro, dia 13 de dezembro da minha sobrinha. Eu ainda estava manipulando a minha cabeça porque ele tinha comprado um apartamento pra gente morar, tá? Aí, nessa formatura, ele foi extremamente ciumento com a família da minha sobrinha, porque tinha parentes casados e eu tava prestando atenção na conversa e me cutucava. Aí na festa, a gente tava na festa dançando e aquilo lá tava me irritando e todo mundo dizendo, cadê teu brilho, Dai? O que que tá acontecendo contigo? Cadê tuas roupas bonitas, Dai? E eu dizia, eu tô bem assim. Mentira, eu não estava bem, eu estava extremamente irritada com tudo. E daí a gente foi dar minhas irmãs, tocou um funk, minhas irmãs foram dançar e eu dancei pra ele, porque ele já tava me exigindo isso. Aí eu fui dançar pra ele e ele fez assim, ó. Mulher minha não dança funk. Quando ele fez assim, gente, ele fez na família inteira.
Ai, assim, ó, A família inteira, não era minha Olha. família, cara, era a família da minha irmã. envergonha, né? Não, eu não sabia onde enfiar a minha cara, Que cara. vergonha. Eu fiquei em estado de choque, gente. Eu disse assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí ligou os farol vermelho, amarelo, laranja, Ah, todas as cores. aí, A com aquarela. certeza. É, Aí eu disse, ai, gente, ele levantou e foi embora. Ele boa. falou isso, levantou e foi embora. Não deu tchau pra ninguém, galera. Ninguém. Eu levantei e disse, ai, gente, eu tô indo embora também. Minhas irmãs ficaram com o olho desse tamanho. Imagina, depois da vergonha, né? Quando eu Passar por cheguei isso. na rua, eu já estava num estado de ansiedade altíssimo, porque eu queria terminar. Altíssimo. E eu fui extremamente descontrolada, porque eu virei para ele e falei mega alto. Acabou! Eu falei assim. Sim, tava cansada. Acabou, cara, acabou, chega! Tu não vai mais fazer isso comigo. Ele me pegou pelo braço, me tocou dentro do carro e disse assim: não acabou. É, aí eles começam a persuasão, né? Aí começou a tal O jogo da. do poder e do controle. Na real, começou a violência. Porque daí ele me machucou. Violência física, né, Física. amiga? Ele me tocou dentro do carro, falou isso. Aí eu entrei dentro do carro, aí a gente tava no meio da estrada, indo de Ingleses pra Palhoça. É 40 minutos. Os 40 minutos mais aterrorizantes da face da terra. Meu Deus. Exatamente. Os 40 minutos que eu achei que ele ia me tocar de dentro do carro e que eu ia morrer, atropelado. Eu falava com ele, ele socava o volante. E viava assim, ó. Pá, ele fazia assim. Quando ele fazia assim, você queria acertava na minha cara. Aí quando ele acertava na minha cara, ele dizia, ai, desculpa. Bem, bem característico mesmo. E de aquilo lá começou a me dar uma quem crise. tá sofrendo o Uma abuso. crise de ansiedade absurda. Eu não tirei o pé e eu disse, acabou, 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 cara, acabou. Quando a gente chegou em casa, eu falei, acabou. Aí ele chorou a madrugada inteira. Ele puxou minha roupa, ele fez de tudo. Ele passou 3 semanas na minha casa, mesmo a gente terminando, eu dizendo pra ele que acabou, me torturando psicologicamente, fisicamente e moralmente. Tá. Ele pulava a sacada, eu tenho uma sacada, ele ia na minha sacada, ele rasgava a janela, ele pulava a janela, ele tirava minhas cobertas, era 2 da manhã, 3, não interessava a hora. Eu tava dormindo para trabalhar, não interessava. Meu Deus, que horrível, Ele gente. puxava meus cabelos, ele fazia de tudo, daqui a pouco ele se ajoelhava no chão, ele chorava, ele dizia, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Aí ele foi embora no ano novo. Nesse momento, amiga, é legal até a gente falar sobre a denúncia, porque nesse momento que o abuso está acontecendo é muito difícil você parar, né, e associar, mas quando as coisas se acalmarem, se você tiver a oportunidade, a primeira coisa que você faça é ligue, denuncie. Gente, o número 180, tá? Ligue pelo número 180, que é a denúncia dos abusos, de abusos a mulheres. Eu liguei várias vezes, ele desligava, ele quase quebrou meu celular, ele me tocou na parede, ele falava que isso não eu iria fazer nunca, porque ele iria me processar, porque ele iria Claro. provar que ele era Eles tentam inocente chantagear. e que eu era a culpada. Só que, claro, amiga, até legal tu trazer isso, essa tua experiência, porque é muito importante, pessoal, a gente fazer essa saída do relacionamento também com segurança, amiga, porque tu tá falando de um abusador. No calor do momento, Ele você poderia pode ter me morrer. matado, com certeza. Poderia ter, você tem muita sorte, Deus te abençoou muito de você estar viva, porque tem mulheres que morrem justamente tentando pedir ajuda. Sim. Porque pedem ajuda no calor da emoção. Então, assim, ó, fica em silêncio. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas a melhor coisa, ficar em silêncio. E aí sim, se apoiar, procurar ajuda, tentar fazer uma saída com segurança. Calma, né, amiga, com tranquilo. calma. Assim, calma, tranquila, acho que é Não um pouco existe, difícil, mas Ele foi com embora. segurança, Ele foi amiga. embora na virada do ano, eu passei a virada do ano sozinho. Ele foi lá na minha casa retirar o resto das coisas com um amigo, que eu me lembro assim. Aí depois começou a tortura louca. Ele me ligava 60 vezes por dia. Ele me mandava 60 áudios. Eu bloqueei ele, eu fiz isso. Só que o número dele é restrito. Então eu não conseguia bloquear o número restrito. Número privado, desculpa, gente. Ele me ligava Você enlouquecidamente. ligava privado? O meu ex Privado. também fez isso? É horrível, tá? Meu ex também fez isso. Ele me ligava na madrugada, ele me ligava isso. Eu tava comentando com a Lai. Ele fazia campanha. Ele parava na esquina da minha casa. Campana, isso aí. Ele fazia
durante 2 meses. Ele me seguiu na casa da minha irmã. Ele me ligou às 6 horas da manhã pra gente tomar café na casa da minha irmã. Ai, horrível, gente. Ele me seguiu na academia. Um somatório de atitudes que são... Ele me persuadiu de todas as maneiras possíveis. A última, eu quase chamei a polícia, porque ele foi extremamente agressivo. Ele E cortou quando o meu ele rosto. parou, amiga? Ele parou só quando? parou porque teve 2 pessoas que me ajudaram, que foram até a empresa dele e ameaçaram ele. Eles disseram assim, ela não tem coragem de fazer a denúncia, mas tu cortou o rosto dela. Ele me cortou meu rosto sem querer, assim, ele conversando comigo. Sem querer que ele falou, né? Ele conversando comigo, ele fez assim, pá! Porque é sempre sem querer. E daí ele, meio sem querer, assim, deu uma cortada no meu rosto e eu falei pra todo mundo que foi da academia. Outra vez, na mesma semana, 2 semanas atrás, eu estava com a namorada, porque ele está namorando. Eu estava com a namorada, ele tocou o carro em cima de mim. E eu parei num mato, quase torci o tornozelo. Porque eu me assustei, porque eu saio da academia de noite, eu não vejo quem é, e daí tu tá correndo de moto, ainda bem que eu estava com a moto pequena, ele tocou o carro e eu quase torci o tornozelo, quase me matei. Porque o meu capacete já estava largo, eu poderia ter caído o capacete e bater a cabeça. Não, várias coisas podem acontecer. E nesses momentos, é claro que você chegou já na reta final, que você Graças a Deus. né, ele estava tentando assim. Na real, ele não queria ficar comigo, tá? Claro Ele que queria me não. prejudicar, ele queria mostrar que ele Claro tinha o que não. poder de me machucar. Mas assim, ó, o processo foi esse, foram 2 pessoas, 2 anjos que caíram na minha vida, que me ajudaram, fizeram o processo, foram na empresa dele, chamaram ele, disseram que eu não teria coragem de fazer isso, mas eles iriam fazer. Eles iriam fazer muito pior Que bom, com ele. que tá? bom. Eles iriam fazer pior com Que ele. bom é a importância de falar, relatar para pessoas de confiança o que você está Eu passando. não quis falar para minhas irmãs, eu não quis falar para Porque ninguém talvez se não meter. resolvesse, né, amiga? Não, Mas assim, ó, eu você não queria conseguiu uma alertar solução. os gansos, porque quando eu conheço elas, tá? Ia ser um bafafá, Sim. ia ser muito bafafá, eu iria me sentir muito coagida, eu iria me sentir mal, eu já tô me sentindo mal de falar, mas é um processo que eu acho que tem que falar. Esse programa foi importante para você compartilhe, passe para uma pessoa, veja se a pessoa está necessitada de escutar isso. Com certeza, com certeza. E se você não for a pessoa, se conhecer alguém, aproveite. Não só compartilhar, mas curtir, comentar. Se você quiser deixar o seu comentário, também será muito bem-vindo, tá? A respeito do assunto. Se você quiser compartilhar a sua história conosco, também você consegue compartilhar. Tem o nosso e-mail aí. E quem sabe, né, não vira um novo episódio de podcast. Eu sei que são assuntos delicados e que é delicado até falar sobre isso, mas é necessário, gente. É muito necessário para poder ajudar outras pessoas, né? Sim. E assim, ó, por mais que estejamos falando do mesmo assunto, que muitas outras pessoas estão falando, mas as histórias são diferentes. Histórias não se repetem. Atitudes abusivas e tóxicas, sim. E a gente tem que entender, porque tem tantas atitudes que às vezes a gente nem tem noção que é tóxica. E ouvindo a história que é abusiva, e ouvindo a história de outra pessoa, a gente consegue reconhecer. E a gente, basicamente, eu fui mais estendida, mas a Lai resumiu, eu fui um pouquinho mais estendida, mas dentro da minha história tem muito mais coisa, dentro da história da Lai tem muito mais coisa. Então, assim, ó, o que a gente pede? Atenção, os sinais, o teu sentimento, o teu se sentimento, você está se tu sofrendo, sentiu, vai, se pesquisa. você está sofrendo, se você está infeliz, se você não está se sentindo bem, vá, confie em alguém, converse com alguém confiável, procure ajuda. Terapia, em primeiro lugar, procure um psicólogo, um terapeuta, que também ajuda bastante. É exatamente o que eu ia falar. 180. Se tu tá nessa situação, procura ajuda. Fala com alguém. E na dúvida, é não. Entendeu? Isso aí. Na dúvida, Não. é não. Se você tá com dúvida de alguma coisa, é porque não é pra você, porque não é bom. Então, assim, a gente vai reforçar aqui, ligue pro 180, que é a denúncia de abuso das mulheres, tá? Ligue pro 180, procurem a ajuda de alguém que vocês confiam, ou procurem um terapeuta. E eu quero deixar uma mensagem final, amiga, que assim, embora tudo isso esteja acontecendo na tua vida, não sei, né, no que as pessoas acreditam, se é em Deus, se é no universo, se é em Buda, se é em Alá, se é em Jah, mas se apegue nessa força maior, mentalize, medite, ore e peça discernimento e sabedoria, porque com certeza
essa força maior vai te ajudar. Ela vai te Assim dar como uma me direção, ajudou, tá? assim como Me ajudou te também. ajudou, né, amiga? Ela vai te dar uma Ela vai te direção dar uma e um direção. discernimento pra tua vida. Exatamente. E o próximo episódio, né, amiga? A gente vai dar um spoiler. É do Dia dos Namorados. Loves Anywhere. Uhul. E a gente vai falar sobre amor, galera. Amor passageiro, amor pra vida inteira. Amor sem apego, amor Amor. livre. Que é um dos Amor. amores mais deliciosos que tenha. Não sei, gente. Esses amores, ó, esse coraçãozinho aqui tá velho, tá? Amiga, tá na hora de ressignificar, tá? Vou ressignificar tudo. Vou hoje, vamos beijar na boca pra ressignificar. Vamos terminar o programa que eu preciso da volta pra ressignificar. Então é isso, galera. É isso, né, amiga? Um super beijo, ó. Até o próximo episódio. Bye!